Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar as diretrizes do cenário digital, tá? E depois a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Se eu compartilhei o áudio aqui, que eu acho que não saiu. Acho que agora vai. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, na última aula a gente falou de inversor de frequência, né? Eu tinha esquecido que ele quase não é falado, principalmente no curso de eletrotécnica, né? Às vezes até no de engenharia, se o professor lembrar, né? Ele comenta. Eu estava preparando um material aqui para vocês, que é o ciclo conversor, tá? Eu vou deixar ele para a última aula. Hoje vamos falar de transformadores, tá? A gente dá uma complementada a mais na nossa aula aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí no livro de vocês aqui, eu sei que onde tem o conteúdo do curso, tem dois livros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver em qual dos dois que está o transformador. Eu vou mostrar alguns modelos de aterramento, motor. Vai estar no volume 2, então. Acredito que esteja no volume 2. Motor, gerador, transformador. Está lá na página 67. Então, para a gente complementar, tá? Vamos falar de transformador. Na verdade, existem, pelo menos, né, de forma organizada aqui. Deixa eu colocar. Eu peguei uma bibliografia aqui extra para gente. Esse é um livro que, esse do lado esquerdo aqui é um livro que é bastante aplicado aí nos cursos de engenharia elétrica, também dependendo das escolas técnicas também, tá? Dependendo, eu não sei se vocês sabem, desde 2023, a Câmara de Educação, ela lança um plano, e esse plano, ele lista todo e qualquer curso, curso técnico, curso superior, aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem, que pela linguagem da Câmara de Educação é curso livre.
Então, ela lança esse plano, né, vamos dizer assim, um plano político-pedagógico do que ela espera, do que esses cursos tenham. Ela sempre faz essa atualização. E a última atualização de 2023, teve uma atualização grande, o curso técnico, a partir daquela data ali, as instituições de ensino elas podem oferecer uma especialização, tá? A especialização ela era apenas para curso de graduação, né? Igual eu sou especialista em engenharia de segurança do trabalho, né? É uma pós-graduação, mas pela função, né? Eles chamam de engenheiro de segurança, por quê? Porque precisa, o pré-requisito para você fazer essa especialização, você tem a graduação em alguma engenharia. E daí você acaba recebendo algumas atribuições como se você tivesse feito outro curso de engenharia, ou seja, é um upgrade ali, porque tem algumas especializações que você vira especialista, mas você, quando lá no seu conselho, né, no caso de vocês é o conselho técnico, né? Lá no nosso conselho, lá no CREA, você, dependendo da especialização, você não ganha mais atribuições. O que que é atribuição? É mais serviços, possíveis serviços que você pode se responsabilizar tecnicamente que não seja o da sua área. No caso nosso, da engenharia elétrica, no caso de vocês, é o curso técnico, né? O técnico industrial em eletrotécnica. Então, geralmente esse universo aí do transformador, ele é passado de forma bem rasa, às vezes aí, né, num curso técnico. Eu vou buscar, né, a gente fazer um resumo aqui e ser mais objetivo, né? Eu vou deixar um pouco de lado os transformadores de potência maior, né? Igual tem nessa imagem aqui do curso aqui de vocês, e vou focar no transformador de potência de rede de distribuição, que inclusive a gente já está, né? Conhecendo, aproveitando para conhecer agora, porque na próxima C, não, a próxima é de acionamentos elétricos e pneumáticos aí, que chamam de automatizado, na verdade, esse acionamento, esse aqui do eletrotécnica, o acionamento elétrico, na verdade, vocês já estão estudando nessa UC, que são as técnicas que a gente estudou. Só está faltando eu citar o do ciclo conversor, tá? Ele é quase ele trabalha como um inversor de frequência, mas em vez dele fazer um estágio de conversão de corrente contínua, ele já converte direto para alternada e ele é utilizado para a indústria que precisa de motor extremamente potente, né, com uma potência muito alta, só que em vez de uma rotação rápida, é uma rotação lenta, por exemplo, para quebrar pedra, né, em pedreiras aí, né, tem uma máquina lá que aí precisa de um motor muito potente que ele quebra rochas que elas têm um diâmetro assim muito grande e aí você precisa de estágios para fazer essa quebra aí. E você precisa de um motor que rotacione de forma lenta, né? Mas só que com muito torque, esse torque justamente para quebrar, né? E fazer o dilaceramento ali da rocha. Se eu não me engano, só que eu lembro aqui de cabeça. Aí o transformador, ele torna possível, né? Por exemplo, a gente aprendeu que um transformador de potência, eu posso utilizar para fazer a partida chave compensadora, né? Junta com a estrela triângulo, né? Começa ali em estrela, e aí eu uso a chave compensadora, que é um transformador com vários taps. Então, você tem o transformador de instrumento, tá? A gente não vai focar nele muito aqui, né? Eu vou só citar transformador de instrumento, que é o transformador que
faz a leitura, né? Tem o TC, que é o chamado transformador de corrente, que ele afere o valor de corrente elétrica. Um exemplo aí clássico é o multímetro, né, que tem o alicate, né? O alicate, inclusive o pessoal não chama nem de multímetro o alicate, chama de alicate amperímetro, né? Chama de alicate e a variável que ele faz a aferição, que é corrente elétrica, já que a grande desvantagem de você aferir corrente elétrica de um circuito é que o medidor ele tem que ficar em série com o circuito para a corrente passar por ele e ele fazer a medida. Já o transformador de corrente, ele em vez da corrente passar por ele, ele faz a leitura do campo do fluxo eletromagnético e através dessa leitura ele inclusive abaixa o nível de tensão, tá? Inclusive o nível de corrente, né? Ele abaixa o nível de corrente e daí, abaixando o nível de corrente, ele faz a leitura proporcional a partir da corrente alta que ele está fazendo a leitura ali no campo eletromagnético, tá? O alicate aqui literalmente é o corpo do transformador de corrente. Aí geralmente lá no multímetro ele tem essa garrinha, aí tem um metal bem aqui, ó, que aí ele faz o acoplamento com o outro lado, né, na hora que você fecha o alicate aqui. E daí, lembra que eu comentei, né, que pela regra lá da mão direita, quando tá passando corrente elétrica aqui, ó, ela emana um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é o que o TC, né, o transformador de corrente, ele vai perceber ali, né, ele vai entrar em contato com aquele campo magnético e a partir da leitura desse campo magnético ele sabe qual que é a corrente, tá? E também temos o TP, que é o transformador de potencial. Aí para você saber o potencial é mais fácil porque você só precisa de um ponto para fazer a leitura e o outro para estar com a referência ali no terra, né? Não precisa ser um terra real, pode ser chama terra virtual, tá? O terra virtual é só uma referência para ele poder fazer a leitura através de uma diferença de potencial entre o ponto onde ele está conectado, lá no cabo, e esse terra virtual se eu não tiver o terra virtual, que fica geralmente dentro da carcaça ali do equipamento, ele não faz essa referência e aí ele não faz a leitura, embora tenha potencial ali, tá? E esses são transformadores justamente para fazer leitura, né? O TC para corrente, o TP para tensão, né? Ou potencial elétrico. E nós temos o transformador clássico que a gente utilizou lá no esquema lá de ligação da chave compensadora, né? Porque, em tese, transformador ele é considerado uma máquina estática. Por quê? Porque essa máquina ela tem campo eletromagnético, né? Ela não tem parte móvel. Deixa eu pegar um exemplo aqui genérico aqui, ó. Isso aqui é um esquema do transformador, tá? Aqui vamos fazer de conta que é o primário, né? Aqui é o primário, ou às vezes coloco o numeral 1 aqui, né? E aqui vamos fazer de conta que é o transformador lá da rua. É o transformador 13,8 kVA. Opa, kilovolt-ampere não, né? É kilovolt só. Então, desse lado eu vou ter 13.800. Desse, por fase, né? Eu vou ter 220. Só que o 13,8, na verdade, essa tensão é entre duas fases, tá?
Na prática, a rede 3.8, que é a rede de média tensão, em uma fase, ela tem aproximadamente 7.965 volts. Ah, professor, então quer dizer que no primário, na fase, né? Em cada fase da rede 13.8, ela tem esse valor de 7.900 para quase 8.000 volts, isso. E na fase, na mesma, aqui seria a fase A da média tensão, aqui seria, por exemplo, a fase A, né, da baixa tensão. Do secundário, às vezes coloca S, né? VS, por exemplo, tensão do secundário, ou então eles colocam V1, né? Ou um não, né? 2, o numeral 2, que é para dizer que é o secundário. E o transformador, ele é tratado como um transdutor, por quê? Porque a corrente e o potencial elétrico, ele, o do primário e do secundário, eles estão isolados um do outro, ou seja, eu não tenho contato elétrico entre o primário e o secundário. Ah, professor, mas eles estão numa mesma carcaça metálica? Sim, eles estão numa mesma carcaça, só que às vezes tem transformador. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Não, não tem não. Tem transformador que ele fecha bem aqui, ó. Aí, às vezes, o primário, né, esse enrolamento aqui, às vezes ele é aqui em cima e o secundário é bem aqui embaixo, aqui, ó. Aí depende o quê? Depende da construção, tá? Depende da arquitetura. Mas esse aqui genérico aqui, né, então, você tem potencial e você vai ter corrente, né? Se fecha um circuito. A questão é que, lembra que eu falei da regra aqui, ó, inclusive chama regra da mão direita, né? O dedão é a corrente, os outros dedos é o campo magnético, tá? E aí, no caso do motor, lembra que aparece um vetor força no meio da palma da mão aqui, né? Que ele pega a bobina dependendo da direção, né? Se tiver nessa direção é para baixo, e se ele tiver nessa outra direção é para cima aqui, tá? Mas isso quando eu estou com uma arquitetura que foi desenhada para rotacionar. Nesse caso aqui, ela não foi desenhada para rotacionar. A única coisa que varia, né, que eu poderia dizer até que rotaciona, é o campo magnético. É porque na tensão alternada, lembra lá, ó, não tem um gerador lá em Itaipu, por exemplo, e aí eu vou ter campo eletromagnético aqui, ó, fluindo de um polo a outro do gerador da fase A, por exemplo, tá? E daí, esse giro, aí eu vou ter a bobina do rotor, tem a bobina do rotor e tem uma outra bobina aqui, que é a bobina do estator aqui, ó. Essa bobina do estator é responsável por gerar esse campo magnético verde aqui, ó, que vai atravessar um polo ao outro. E essa outra bobina aqui, você concorda comigo que lá na hidrelétrica ela fica girando, né? Ou numa termoelétrica, né? Ela vai ficar girando. Então você tem um campo magnético contínuo gerado pela bobina do estator e eu tenho um campo, né? Um campo elétrico. Quando eu falo campo elétrico, são os elétrons da bobina mesmo aqui, ó. Os elétrons livres, já que ela é metálica, né? Se for cobre, tem um elétron livre na última camada de valência, tá? Então, o que que esse campo magnético por que que ele varia? Porque como a queda d'água vai estar rotacionando esse motor aqui, ó, você concorda que em relação ao campo magnético, a bobina ela vai estar sempre se movimentando 360 graus. Então ela vai sempre estar girando e o campo contínuo. Esse giro dela mecânico, né? Em função da queda d'água,
chocando com esse campo eletromagnético, aí eu tenho um átomo de cobre aqui, né? O número atômico do cobre ó, de número atômico 29 aqui, ó. Aí, lá na última camada, eu não me lembro qual camada que está o 29º elétron. Aí o 29º, deixa eu pôr outro átomo de cobre aqui. Então, esse elétron livre, esse 29º elétron aqui, ó, na hora que ele interage com esse campo magnético aqui, ó, e aí ele interage em vários ângulos, né? Em 180 graus, em 90 graus, em 2 graus, em 1 grau. Dependendo do ângulo que ele está girando, né? Que ele está sendo atravessado pelo campo magnético, ele vai ganhar energia aqui, ó, e vai fazer um salto. Na hora que ele salta, ele libera também campo magnético, porque na realidade, quem que está liberando campo magnético nesse eletroímã? Esse eletroímã aqui do estator, ele está sendo alimentado por um motor de corrente contínua. Aí esse motor de corrente contínua, ele vai gerar corrente elétrica e vai gerar campo magnético, por isso que ele vai atravessar aqui o rotor lá do gerador. E daí, né, o rotor girando em função da queda d'água vai ser energizado por o campo magnético gerado por outros elétrons aqui, né? Ah, então quer dizer que o campo magnético de outros elétrons do estator que fica estático, ele vai gerar campo magnético e esse campo magnético vai interagir com um elétron que não está energizado, mas ele vai receber campo magnético variável e daí ele vai se energizar e ele vai fazer o salto. Por isso que quando ele vai ser energizado, quando o circuito não está fechado, ou seja, nenhum dos clientes ligou um equipamento, ele fica com energia potencial, né? Lembra lá, não tem lá o desenho do Dragon Ball Z lá, né? O Goku lá, quando ele vira o Super Saiyajin, quando ele fica com chakra lá, né? Ele fica lá com cabelão amarelo aqui, ó, ele fica energizado. Então, enquanto eu não fecho o circuito, ele está girando aqui, está recebendo campo magnético, ele tem energia potencial para caso o circuito seja fechado, ou seja, algum cliente ligue qualquer equipamento, uma geladeira, um motor, né, de um sistema de refrigeração, aí na hora que ele fecha o circuito, esse elétron literalmente ele salta, que aí a gente tem a formação de corrente elétrica, tá? Só que ele vai ficar nesse lado aqui, por exemplo, do 3.8, ele vai ficar enclausurado aqui. E na hora que ele estiver se movimentando aqui, ó, na hora que ele está viajando aqui, ele vai liberar esse campo magnético. E esse campo magnético aqui, ó, ele vai permear, ou seja, ele vai lotar essa estrutura aqui, ó, o núcleo do transformador. Aí o transformador ele é cuidadosamente projetado para esse campo magnético ele assumir o formato aqui, formato do núcleo do transformador. Se eu não tivesse um núcleo
metálico aqui, para fazer com que esse campo magnético assuma o formato, eu não teria uma conversão de energia eficiente igual a gente tem, tá? Então, isso foi anos de pesquisa aí, o pessoal começou a fazer com o primeiro transformador. Se eu não me engano, eu vi ontem, foi lá em 1800 e alguma coisa lá, um físico, ele pegou e montou esse primeiro transformador, o enrolamento lá. Então, desde aquela época, a ideia do transformador, né, que ele pega energia potencial e potencial elétrica e transforma em energia magnética. Aí essa energia magnética ela vai ficar fluindo no enrolamento do transformador. E aí tem uma relação, né, uma relação matemática aqui, ó, que ela fala que o potencial do primário é proporcional e direto ao potencial do secundário, que é igual à quantidade de voltas do primário e direto e proporcional à quantidade de voltas do secundário aqui. E daí o pessoal lá, né, os projetistas, o que que eles fazem? Eles colocam uma quantidade de voltas aqui para ele ter né, na hora que ele sai lá do transformador de potência da subestação, né? Por exemplo, um desse daqui, ó, chega numa linha dessa daqui, vamos supor, essa aqui é uma linha de 69 kV, ó. Aí chega 69 kV, entra nesse transformador no primário dele, sai do secundário dele 13,8, que por sua vez vai alimentar um transformador que fica na rua ou na empresa que você trabalha, né? E vai alimentar o primário dele com 3,8, que em função dessa relação de quantidade de voltas da bobina, ele vai fazer o quê? Um rebaixamento. É por isso que ele é chamado de autotransformador. O autotransformador, dependendo aqui do sentido, ou ele aumenta ou ele diminui o potencial elétrico. Inclusive, se você pegar um transformador novinho aqui, né? é, e ligar ele, o secundário dele no 220 lá, né? Nas três fases, no, no primário vai aparecer a tensão de 13,8. Só que ele não conseguiria transportar tanta energia porque essa é uma relação desigual, né? Mas ele geraria um arco elétrico. Inclusive, tem vários vídeos. Tem um vídeo muito famoso aí de um cidadão que ele pegou um transformador e ele coloca um banquinho, ele fica em cima do banquinho. Isso é perigoso, viu? Não faça isso. Aquele cara tem problema, tá? Isso é muito perigoso. Isso não, você não deve encorajar ninguém a fazer isso. Isso é extremamente perigoso. Você pegar um transformador que, né, desligado ali, ligar o secundário dele na baixa tensão, que aí na média tensão dele vai começar a gerar 13,8, né? Ou seja, 7.965 volts por fase. E se você chegar ali perto ali, o campo magnético é muito mais forte do que no primário. E vai dar ruim, vai dar problema, tá? Não, hum, pelo amor de Deus, não faça. Se você vê alguém fazendo isso, já fala na hora para parar que isso é extremamente perigoso. Voltando aqui, né? Então, o transformador de distribuição, né? Eu vou pegar uns modelos que eu tenho esse aqui seria o núcleo dele, tá? Os transformadores atuais, eles têm uma placa em que aqui, ó, do lado fica essa placa aqui, ó, você consegue alterar a quantidade de voltas da bobina aqui, aumentando ou diminuindo o potencial elétrico de fase, tá? Antigamente, você tinha que vir aqui, ó. Ó, esse aqui tá com cara de modelo antigo, ó. Ó, esse daqui é um modelo. Tá vendo essa tampa de inspeção?
Antigamente, esse aqui é um monofásico, ó. Esse é um bifásico. Professor, existe, mas eu nunca vi transformador monofásico. Esse monofásico aqui, ele foi feito principalmente na época para a rede de distribuição rural, tá? É porque é o seguinte, aqui na cidade você tem muita demanda. O que que é muita demanda? Você tem o quê? A população da cidade, né? Que são potenciais clientes, e você tem as indústrias. Já na zona rural, quem é que é o potencial cliente? É o pequeno fazendeiro ali, né? Grandes fazendas aí que fazem produção aí, né? Para, inclusive de fábricas, né? A Heinz, ela tem produção lá de tomate, de milho. A Goiás Açúcar e Álcool, ela tem um canavial enorme lá, né? Tem produção própria ali, né? Então eles utilizam esse insumo aí, né? Não compra, eles geram, né? Tem toda uma cadeia ali de produção ali, tá? Mas aí, assim, na rural a demanda é muito baixa. Daí o que que eles fizeram? Não, vamos criar um transformador que ele tem fases, tá? Ele pode até ter três fases no secundário, tá? E ele tem só uma fase no primário, a chamada de rede monofásica. Inclusive, tem um poste que ele é chamado de categoria U, tá? Aí tem o 1, tem o 2, tem o 3 e o 4, tá? O U, geralmente, o pino é chamado pino para poste, né? Aí, se é um poste circular, você vai ter uma cinta para poste circular. E aí esse pino, né? Esse pino ele fica instalado direto no poste. Daí esse pino tem uma cabeça aqui que tem uma rosca e se eu não me engano é chumbo. E daí na cabeça desse pino você põe o que o pessoal chama de isolador de pino. Aí esse isolador de pino, ele tem umas saias aqui, né, umas ranhuras aqui, tem a parte do meio e aqui no meio é onde vai ficar o cabo de alumínio com alma de aço. Geralmente para redistribuição, esse cabo aqui, ele tem seis fios de alumínio e um de aço, que é o CA, cabo de alumínio com alma de aço. Então, na um ele passa no meio aqui do isolador, na 2 ele passa do lado, porque quando você vai fazer curva, né, na rede de distribuição, ou você vai fazer uma curva para a direita, né, da prumada do poste, ou para a esquerda. Se eu for fazer para a direita, então em vez de eu colocar o cabo aqui em cima no isolador, eu vou colocar ele aqui de lado, que é para ele ser tracionado aqui, ó. Ele passa de lado aqui, ó. Se a rede vai para cá, né? Em vez do cabo passar aqui em cima, ele passa de lado, porque se ele passar aqui em cima, corre o risco dele cair na hora, né? Ele sair do isolador na hora que você tracionar a rede lá com um guincho portátil, né? Ou a talha. Realmente o pessoal utiliza uma talha de cabo de aço, tá? Para tracionar os cabos da rede de distribuição. Aí na rede rural, por ter uma demanda menor, né, era geralmente era uma rede monofásica, mas hoje em dia está mudando isso, tá? Tem cada vez mais redes trifásicas aí na zona rural. E esse aqui é o modelo clássico, tá? Aí igual eu falei aqui, ó, aqui antigamente você tinha que abrir e enfiar a mão aqui dentro para mudar o TAP do terminal do secundário. Aqui no primário, ó, nessas da frente aqui, ó, nessas buchas aqui da frente, aí você vai ver lá no transformador escrito aqui em cima, né? H1, H2, H3. Aqui, ó, é a baixa tensão, né? Aí aqui não dá para ver o X0, aí depois, ó, X1, X2 e X3. Tá?
Aí geralmente, aqui, deixa eu ver, aqui só. É, não, aqui tá certo. Aí o x0 geralmente é o neutro, tá? Porque é assim, ó, aí fica assim, ó, mais ou menos aqui, ó. É o neutro aterrado que é o x0. E aqui o x1 é a fase A, né? O x1 é o A, o x2 é o B, por exemplo, e o x3 é a fase C. E aqui, e esse aqui tá em estrela, né? E aqui, ó, nessas buchas aqui, ela tá em triângulo, né? H1, H2, H3. E aqui, ó, conectado, esse daqui é chamado de para-raio de rede. Esses que eu estou destacando de azul aqui, ó, é chamado de para-raio de rede. Na prática, ele é um DPS. O que é um DPS, professor? É um supressor de surto. O que o DPS faz? Se por fase aqui, em vez de 7.965 volts, aparecer, sei lá, é, 145 mil volts, é muito acima, né? O que vai acontecer? Ele, normalmente, ele está como circuito aberto, tá? Esse DPS aqui, na verdade, ele é uma resistência que ela, quando eu não tenho um potencial elétrico que é o que foi projetado, ela fica como se fosse circuito aberto. Embora esteja conectado aqui, é como se eu tivesse uma chave aberta aqui. E aí aqui embaixo, ele vai estar conectado com um sistema de aterramento. Inclusive vai estar o quê? Ligado na carcaça do transformador e aterrado lá no poste. Porque quando aparece um potencial acima, né, do que foi projetado, 7.965, o que que ele faz? Ele fecha o circuito e aí toda descarga, né, todo o surto, em vez de ir para a bucha do primário, né, contaminar a bucha do secundário e queimar os equipamentos do cliente, esse surto, né, ele vai ser direcionado para o DPS, igualzinho o DPS lá de baixa tensão. E ele vai ser o quê? Ser dissipado na terra, tá? O problema dele é que ele não é igual o que a gente vê lá na medição, que ele tem um LEDzinho, né? Geralmente, quer ver, ó? Entender isso aqui, pessoal, vai ser fundamental para quando a gente chegar lá em projeto. Então, esse para-raio de rede, na prática, ele é um DPS, ó. Isso aqui é um exemplo de medição, né, de um cliente, tá? Aí tem aqui o geral, a loja aqui, né? A parte lá do posto. Aqui tem o geral. Aí quando você vai dentro da caixa aqui, ó. Aqui tem o DPS, ó. Esse daqui é a mesma coisa desse aqui. A diferença é que esse é para baixa tensão e esse daqui já existe, ó, há muito tempo para média tensão. A questão é que esse da média tensão, se ele estraga, pelo menos, né, pelo menos aqui no Brasil que eu conheço, né, você não tem um status falando, olha, ele queimou, vai lá, concessionária, manda uma equipe lá, um eletricista de rede trocar ele. Você só vai descobrir da pior forma, na hora que ele, né, estragar algum equipamento do cliente. Já aqui não, né? Você olha nessa portinhola aqui, ó. Aí geralmente é uma técnica de manutenção, né? Quando você tem DPS no lugar que você trabalha aí, você vem todo dia nessa portinhola aqui, ó,
e olha para ver se o LED está verde. Se ele está verde, quer dizer que ele ainda está operando. Ele está como circuito aberto, beleza. Se você chegar a algum dos LEDs, ou tem um que ele não tem LED, né? Ele tem uma, ele tem uma espécie de um dial, aí aparece uma fitinha verde, quer dizer que ele está ok, e aparece um desenho ali, uma fitinha vermelha. Aí quando ele está vermelho, tá a mesma situação aqui. Ele queimou, aí todo o surto, em vez dele desviar para a terra, ele vai levar o surto para o cliente, tá? Então aqui, nesse caso, é uma boa prática de manutenção eu olhar periodicamente, na hora que o LED está vermelho ou o papelzinho lá está vermelho, você tem que trocar um módulo desse. Igual o da média tensão, ó, esse aqui é por fase, né? Cada fase tem uma. E esse daqui da baixa tensão, né? Que você coloca geralmente para um cliente aí no geral, né? Tá vendo que o princípio é o mesmo, ó. Ele é jampeado aqui, ó. Vai para o barramento de potencialização e desce para a malha de terra aqui, ó, para a caixa. Cadê a caixa de inspeção aqui? Ah, tá aqui, ó. Para a caixa de inspeção, onde fica, né, a haste de aterramento, né, tipo cantoneira, né, ou então aquela de 19 microns lá, né, que ela tem uma pintura galvanizada. Beleza? Então é isso, pessoal. Foi um pouquinho a mais aí do tempo aí. Como falta duas aulas aí, né, contando com a de hoje, eu achei por bem a gente já falar do transformador hoje. E na última, vamos falar de cicloconversores, tá? E eu estou preparando aí para vocês o material aqui, tá? Para a gente falar dessa aplicação que ela é pouco falada aí. Inclusive, deixa eu só olhar aqui. Do dia 26, eu tô vendo que a próxima aula é dia 26, ó. Do dia 26 ao 20, é porque ainda não foi, ó, do dia 26, que vai dar na terça, até o dia 29, vamos ter o workshop aqui da indústria, tá? E o nosso, o daqui, o da elétrica, vai ser no dia 27. Então, se vocês puderem, né, como a aula de vocês é no sábado, né, talvez vocês possam das 18 às 20 horas, comparecer, né? Os monitores vão avisar vocês, tá? Inclusive vai aparecer um link aqui na sala de vocês, né? Mostrando para vocês irem para a apresentação lá do workshop da indústria, tá bom? Mas ainda vão avisar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Ah, lembrando aqui, tinha algumas correções, tá? Alguns aí que enviaram a atividade 2, tá? Eu já corrigi, tá? Então, quem ainda não enviou, envie, tá? Que aí dia dois a gente inicia acionamentos, tá bom? Eu fiz a correção, se eu não me engano, acho que falta 3 momentos presenciais, deixa eu ver. Falta. Falta um, né, na verdade, né, que é dia 23, mas eu já postei já 6, tá? Já falta 2 notas de presencial, fora quem ainda não enviou, né? Mas eu já, toda hora que eu vejo uma notificação aqui que é de correção, eu paro um pouquinho ali e já faço a correção, tá bom? Quem não enviou aí, ó, pessoal, envia aí que ainda tá em tempo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.